Nesse vídeo aqui eu vou falar 10 curiosidades da segunda temporada de The Walking Dead, coisas que você não sabia dessa série maravilhosa. E esse vídeo aqui faz parte de uma série que eu conto curiosidades de todas as temporadas de The Walking Dead. Se você quiser assistir todos os vídeos para saber todas as curiosidades, clica nesse card, essa coisinha branca aqui que você vai lá para a playlist, que tem todos os vídeos na ordem. E já vamos começar com a 10ª colocação, que é o divórcio. E não tô falando do divórcio da Lori com o Rick, sim do roteirista e diretor Frank Darabont da série. Como eu já tinha dito no meu vídeo de curiosidades da primeira temporada de The Walking Dead, a série só conseguiu acontecer graças ao roteirista Frank Darabont. Só para vocês sacarem quanto ele é bom, ele foi responsável por escrever um dos melhores filmes de drama de todos os tempos, Um Sonho de Liberdade. E ele era fã dos quadrinhos e queria muito levar os quadrinhos para a TV. Mas aí no meio da produção da segunda temporada, tiraram ele e colocaram Glenn Mazzara. Ou seja, dá para você sacar, porque o começo da segunda temporada é tão diferente do final. O legal é que quem havia convidado o Glenn Mazzara para trabalhar em The Walking Dead foi o próprio Frank. Por falar em puxar tapete, hein? E olha só o quanto a série perdeu. Quando o Frank era o roteirista ainda, ele convidou nada mais, nada menos para dirigir um episódio Stephen King. Sim, o rei do terror, o cara que criou It, a Coisa, O Nevoeiro, O Cemitério Maldito. Mas aí, quando demitiram o Frank, Stephen King falou assim: eu não participo mais. Nós que perdemos, hein? Imagina um episódio dirigido e escrito por ele? E a próxima curiosidade é a estrada. A segunda temporada se passa um dia depois do final da primeira temporada de The Walking Dead, ao menos lá na série, né, no mundo deles. Porque a gente aqui teve que esperar apenas 11 meses. E a segunda temporada já começa com o grupo na estrada. Mas na verdade existe uma cena cortada que mostra o grupo antes de ir para a estrada. Eles iam visitar aquele grupo de latinos que estavam cuidando dos idosos lá na primeira temporada. Mas infelizmente alguém invadiu lá o asilo, matou todo mundo para roubar as armas que o Rick deixou lá com eles. Inclusive eu conto melhor o que aconteceu, eu falo dessa cena nesse vídeo aqui. Assiste se você tiver coragem. E a estrada estava tão quente nos dias da filmagem, mas tão quente, que os atores estavam se protegendo do sol e do calor debaixo dos carros durante os intervalos. Inclusive, ainda bem que o diretor optou por usar carros como trailers, caminhonetes e SUVs, né? Justamente para que os personagens pudessem se esconder dos zumbis. Porque se fosse carro compacto, não ia caber ninguém embaixo. Imagina entrar embaixo de um Fusca. Inclusive, essa estrada aí foi a mesma usada em um baita filme de zumbis chamado Zumbilândia. E na curiosidade 8 temos o medo de zumbis. A atriz que interpretava a Sofia disse em entrevista que morria, mas morria de medo dos zumbis enquanto estavam filmando. Então o medo dela, assim que ela mostrava, era real. E ela só perdeu o medo quando um ator, ainda maquiado como zumbi, conversou por horas com ela no set de filmagem. Inclusive a atriz que interpretava a Sofia hoje tem 20 anos. Olha como ela tá diferente hoje em dia, ó. E ainda por cima, ela é irmã do garotinho que fez o Henry criança e que fez o Henry adolescente também. Eita família que ganhou dinheiro com The Walking Dead, hein? E a curiosidade número 7 temos a primeira vez. O primeiro episódio dessa segunda temporada de The Walking Dead foi o primeiro episódio que mostrou uma horda movente de zumbis. Claro, já existia aquele grupo gigante de zumbis na cidade que inclusive comeram o pobre cavalo do Rick. Mas uma horda que se move foi a primeira vez. Imagina se naquela época, sem conhecimento nenhum do universo de zumbis, eles vissem a mega horda que a Alpha reuniu com sussurradores, hein? E nessa temporada foi também a primeira vez que Rick Grimes mata um humano. Lembra daquela cena lá no bar? Pois é, e por falar em ser a primeira vez, bom, deixa pra lá, né? Melhor não falar isso. E antes de falar da curiosidade número 6, se você quiser ganhar essa Lucília aqui feita pelas minhas mãos de madeira, basta você se tornar um membro do canal. Clica aí embaixo no primeiro link, ou aqui, onde está escrito Seja Membro, que você participa do sorteio. Curiosidade número 6, temos o Shane. E eu tenho que admitir, o Shane ainda é um dos meus personagens prediletos do The Walking Dead. Tudo bem, ele era talarico. Mas se você ignorar esse fato, ele era muito legal. Ele era o tipo do cara que você quer ter do seu lado em uma situação como Apocalipse Zumbi. Ele fazia o que precisava ser feito. Eu fico imaginando uma cena dele contra o governador, assim. Ele ia matar o governador na primeira oportunidade. E vocês notaram, né, que ele fica passando assim a mão na cabeça toda hora? Segundo o próprio ator, o John Bertrand, foi um tique que ele deu ao personagem. E quem inventou essa técnica de atuação, de dar tique aos personagens, foi Akira Kurosawa, o maior diretor de todos os tempos. Só para você ter ideia o quanto esse cara foi importante, ele que inspirou o primeiro Star Wars. Inclusive eu conto nesse vídeo aqui. Mas voltando aqui ao tema do vídeo, vocês se ligaram que o Shane tinha um pingente escrito 22?
Segundo o ator, é o antigo número da camisa de futebol americano quando o Shane jogava. E o primeiro humano a morrer na segunda temporada, pelo menos o primeiro humano que a gente vê morrendo, foi o Watts, que o Shane sacrifica para salvar o Carl Grimes. Bom, mais ou menos isso, né? E o Shane foi uma das transformações mais rápidas em zumbis. De acordo com os produtores, a transformação varia de tempo, levando em consideração vários fatores. Existem fatores que aceleram o processo, e um deles é morrer com raiva, que foi o caso do Shane, né? E a curiosidade número 5, temos os irmãos Dixon. O quinto episódio da segunda temporada se chama Chupa-Cabra. E é a primeira vez que Daryl e Merle, os irmãos Dixons, estão juntos em cena. Já sei, você tá tentando lembrar da primeira temporada, né? Pois é, eles não aparecem juntos. Quando a gente vê o Daryl pela primeira vez, ele estava caçando um cervo, enquanto o irmão dele estava na cidade preso no telhado com algema. Mesmo que seja o Merle uma alucinação do Daryl, é a primeira vez que eles estão juntos. Lembra desse mesmo episódio quando o Daryl volta pra fazenda mancando e todo sujo e a Andrea acha que é um zumbi e atira nele? Pois é, acredite se quiserem, a atriz recebeu ameaças de morte. Os dois atores tiveram que postar uma foto juntos dizendo que eles são amigos e que se tratou apenas de uma filmagem. Mano, onde que as pessoas estão com a cabeça para misturar ficção com realidade? E a curiosidade número 4 é a vila que ficou fora da série. Quem já leu os quadrinhos lembra que os personagens acham uma vila de portões altos, muro alto e parece que está inabitada. A vila chamava Wheelchair Estates. E eles entram todos felizes, achando que descobriram um paraíso, um lugar para eles morarem, todo protegidos de zumbi e do frio lá de fora. Só que quando eles entram, eles não percebem que tem uma placa lá, cuidado, tá todo mundo morto aqui dentro. E aí, né, um monte de gente morre. Não fizeram essa vila na série. Mas segundo os produtores, aquele local que o Shane vai com a Andrea para buscar suplementos e acabam se dando bem na volta, era uma espécie de easter egg para os fãs dos quadrinhos dessa vila. E a curiosidade número 3, temos o celeiro. Todo mundo lembra da loucura do celeiro, né, galera? O celeiro tinha 13 zumbis. Talvez uma homenagem à Sexta-feira 13, talvez porque 13 dá azar, não sei. O massacre, ou melhor, o extermínio de todos os zumbis que estavam no celeiro foi chamado pela produção de Barmageddon. Bar, que em inglês é celeiro, e Armageddon, né? Juntou as duas palavras. Na série, eles descobrem que o celeiro está cheio de mortos graças às safadezas ali do Glenn com a Maggie. Já nos quadrinhos é tudo mais simples. O Herschel simplesmente conta pra eles que o celeiro tá cheio de zumbi porque ele quer. E a curiosidade número 2, temos a cena do bar. Na cena do bar, onde o Rick encontra Herschel bebendo e depois surgem dois homens querendo saber do grupo do Rick. Essa cena aí foi inspirada no filme Bastardos Inglórios, que inclusive é uma cena que se passa na fazenda em Bastardos Inglórios também. E lembrando, né, que o Rick mata um humano nesse bar, então até esse ponto da história, só Rick e Shane mataram humanos. E um dos caras que o Rick mata fala sobre uma comunidade perto de Washington, cheia de muros, mas que está cercada de zumbis e eles não conseguiram chegar perto. Ele poderia estar se referindo a Alexandria, já que é cercada de muros. E é bem perto de onde que eles estavam. Seria um easter egg bem bacana, né? Pena que o Rick matou eles, a gente nunca vai ficar sabendo. E a curiosidade número 1 é a fuga da Sofia. Antes do Rick mandar a Sofia fugir e se esconder, ele fala para ela manter o sol em seu ombro esquerdo para seguir essa mesma direção. Estão lembrados? Pois é, e quando ela reaparece zumbi, ela tá com uma mordida, exatamente nesse ombro esquerdo. A cena dela reaparecendo no celeiro foi filmada de duas formas diferentes. A primeira forma foi a que a gente viu, ela saindo como zumbi do celeiro. Agora a segunda forma era ela saindo viva, intacta. E não significa que ela não morreu e ficou no celeiro cheio de zumbis. Significa que era apenas o que a Carol queria ver. Pena que tiraram isso da série, né? Ia ser tão legal. E muita gente vai falar, nossa, foi puta decisão burra mandar ela fugir e se esconder, era mais fácil ter matado os zumbis. E eu concordo 100%. Mas temos que lembrar que era o começo de tudo, especialmente para o Rick, que acordou do coma fazia alguns dias só. Eles ainda tinham medo de zumbis, eles não sabiam lidar com a situação direito. Hoje em dia, eles jamais fariam daquela maneira. Sophie estaria viva, como ela ficou dos quadrinhos durante muito tempo. E antes de finalizar o vídeo, uma curiosidade extra sobre o Poço da Fazenda. O Poço da Fazenda do Herschel não era real. A cena foi filmada em dois locais diferentes, em duas tomadas diferentes, e foram meio que coladas na pós-produção. A cena foi tão nojenta, mas tão nojenta, que o ator que interpreta o Glenn vomitou no set. Cara, eu não te culpo, eu quase vomitei assistindo, imagina você tá lá vendo. E você, gostou dessas curiosidades? Sabia de tudo isso? Tem outros vídeos aqui do canal pra você assistir, nos vemos na próxima e valeu! A cena dela reaparecendo como zumbi foi filmada em duas...
A que a gente viu, que foi ela zumbi, e a segunda, ela